Fala galera, bem-vindos a Poké PHP, se torne mais PHP. No episódio de hoje estamos no ginásio voador. Já terminamos os ginásios normais do Pokémon e já estamos chegando na Liga Jotô. Então já estamos no ginásio voador agora, que é consumindo APIs REST utilizando o Guzzle. O que tem para hoje, Pokémon? Hoje a gente vai entender um pouco o que é o Guzzle. A gente vai aprender a adicionar o Guzzle ao seu projeto pelo Composer. E também vamos aprender a consumir um web service REST com o Guzzle. A aula de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês o básico de um consumo do web service REST. No caso, a gente vai usar só o GET, tá? Porque o REST tem no mínimo quatro verbos que são mais utilizados, né? O put, o get, o post e o delete. Mas nesse caso aqui a gente só vai usar o get, tá? Para capturar informações de um web service utilizando o Guzzle como aonde a gente vai fazer a chamada desse web service, beleza? Vamos lá? Então vamos lá, galera. Primeiramente de tudo, fazer aqui nosso de sempre, tá? mkd ginásio voador, criando nossa pasta ginásio voador aqui. Então, aqui está no ginásio voador. Vou dar aqui um clear. E daí que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, né? A gente já tem o Composer instalado. Se não viu o Composer, tem aqui nosso vídeo de Composer, tá? Então eu vou dar um Composer require. Daí o nome dele no packages é Guzzle http /Guzzle. Tá, então se você for dar um Compose Require, ele já vai tentar pegar a última versão do Guzzle e colocar no nosso projeto, né? Criando já o autoload e tudo mais do vendor, aquele que a gente já tinha falado sobre isso no nosso vídeo de Compose. Tá, então aqui já instalou já tudo que tem o Guzzle. Então ficou aquele mesmo padrão, né? Eu tenho aqui o vendor, que é onde vai estar o Guzzle e tudo mais. Tranquilo, já com os autoloads. Então o que eu vou precisar, Pokémon? Então vamos criar aqui uma index.php só para... Deixa eu dar um clear aqui, só para ficar bonitinho. Criar aqui uma index.php, tá? Daí a gente vai começar a utilizar o Guzzle. Então para utilizar o Guzzle, o que eu preciso? Primeiro dar o autoload, né? Então o autoload pode ser um require once ou um require ou algo do tipo, tá? O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter a pasta vendor e o arquivo autoload.php, tá? Vou fazer isso aqui em cima e o namespace do Guzzle é que a gente tinha colocado lá, Guzzle http /client, tá? Então esse aqui é o client do Guzzle, é onde a gente vai utilizar para quê? Para consumir o web service, né? Então a gente vai fazer aqui um teste bem bobo, tá? O client ele vai receber o que? Ele vai ser um new client aqui, new client. Quando eu uso o namespace aqui, o namespace completo, tá? Eu posso usar só o nome da classe quando a gente vai citá-lo. Se eu não tivesse colocado o use, eu tenho que usar toda essa estrutura aqui. Caso eu tenha usado o use, eu só preciso usar o último nome aqui, no caso é client. Eu vou colocar aqui um request, tá? Request vai ser igual ao client request, tá? E aqui eu vou passar o que? O verbo que eu quero, nesse caso eu vou querer o verbo get, vou querer pegar as informações. E vou colocar, por exemplo, o Google mesmo, tá? Vamos ver aqui que ele vai retornar pra gente, tá? Eu vou dar aqui um echo no request. Eu tenho aqui o método getBody, que ele vai pegar pra mim o conteúdo dessa request. Beleza? Então vamos aqui dar um php index.php. Nesse caso aqui ele está trazendo o que? A página do Google em HTML e aqui ele está escrevendo. Como está bem feio, vou fazer uma coisa aqui que é o correto. Eu vou fazer isso aparecer no nosso browser. Então eu vou criar aqui, tá? Eu vou instanciar rapidinho o servidor embutido do PHP, tá? Então, se você tiver PHP instalado na sua máquina, é PHP -S maiúsculo, daí o IP que você quer, dois pontos a porta. Como minha porta 80 aqui está liberada, eu posso usar localhost 80, tá? Daí agora aqui no nosso browser, é só você colocar localhost, que ele vai abrir certinho onde é que está. Como a gente colocou lá index, ele vai abrir isso que ele capturou, né? No caso aqui vai ter problema mesmo de encode, porque a gente não colocou nenhum encode ali dentro do arquivo. E também não aparece nenhuma imagem, por quê? Porque essas imagens são referenciadas numa pasta interna. Como a gente só tem o HTML puro, a gente não tem
esse tipo de coisa, então também não vem as imagens aqui. Mas é isso aqui que ele capturou. A gente fez uma chamada a um HTTP, no caso o site da Google, ele vai e captura isso pra gente. Qual a diferença de fazer essa chamada e uma chamada no API? Nenhuma. É a mesma chamada da API REST, a gente vai fazer da mesma maneira. Tá? É lógico que tem umas APIs que vão ter a autenticação e tudo mais. A gente vai falar isso um pouco mais num vídeo posterior, que a gente vai caminhando um pouco também com o REST aqui no ginásio. Mas hoje a gente vai consumir mesmo numa API que não precisa de autenticação, tá, gente? Então vamos lá. A API que eu vou usar é essa aqui, deckbrel.com/API. Como vocês sabem, a maioria das pessoas sabem, eu jogo Magic e daí eu trabalhei bastante fazendo um esqueminha que ele gerava para mim uma imagem JPG com as cartas que eu queria vender. Eu vou fazer aqui, né, esse primeiro momento eu vou só mostrar como é que funciona a captura dos JSONs, tá? Com as informações das cartas, mas depois eu posso, no exemplo mais para frente eu consigo mostrar para vocês como é que eu fazia para criar as imagens e daí a gente fazer um projetinho aqui. Que eu pegava as cartas que eu criava um CSV que tinha qual é a carta, qual é a edição e tudo mais, e eu gerava essas cartas numa imagem para poder divulgar no Facebook. Depois a gente consegue fazer isso mais para frente. Eu explico como é que eu fiz isso para vocês. Mas vamos primeiro então entender como é que funciona esse consumo da API. Então, primeiro de tudo, todas as APIs decentes, vamos falar assim, elas têm uma documentação. Então, elas te ensinam como utilizar. Nesse caso aqui da API do Deckbrel, por exemplo, eu tenho aqui aonde eu tenho que fazer a chamada, né? Por exemplo, tem que chamar as cartas. Então, tudo aqui para frente vai ser feito através desse /mtg/cards. Então, vou ter, por exemplo, isso aqui. Eu vou ter, por exemplo, isso aqui. api.deckbrel.com. Aí o resto. Eu vou ter isso aqui, ó. api.deckbrel.com /mtg/cards. Então aqui nessa chamada, não sei se veio todas, mas a chamada ela no final ela te traz tudo, mas aqui ela traz as N primeiras cartas de Magic sem nenhum filtro, tá? Então se eu boto aqui /mtg/cards, ele vai me trazer isso sem filtro nenhum. Vamos fazer o teste aqui na nosso. Eu vou aqui tirar o sitezinho do ar, né? E vamos aqui, ao invés de colocar google.com.br, vamos colocar lá o Magic Brel. Vou tirar o HTTPS aqui porque eu tirei ali porque eu não tô com SSL aqui no servidor. Então vamos tentar ver se vai rodar aqui, tá? É só dar um php index.php e vamos ver se ele vai trazer as cartas. Certinho. Trouxe pra gente aqui as cartas que a gente precisava, aquelas cartas, as mesmas coisas cartas que estavam lá na nossa chamada estão aqui, tá? Se eu quiser de novo subir aqui o phpzinho louco lá do localhost só pra gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo, é a mesma coisa, é a mesma chamada, ele traz, né? Aqui no caso está mais bonitinho, tá mais bonitinho, aqui está mais organizado que aqui, mas os dados são os mesmos, ó, as mesmas cartas, os mesmos nomes, mesmos ID e tudo mais. Então o que ele trouxe pra gente? Ele trouxe pra gente o JSON, tá? Que a gente tem essas coisas aqui os dados das cartas do Magic em JSON. Né? Então, de um jeito mais, vamos falar assim, para iniciar, para a gente entender o que a gente faz aqui, né? Qual a tratativa que a gente faz? A gente sabe que esse request buddy aqui, por exemplo, tem que colocar aqui que o buddy é igual a esse aqui. Ele é um JSON, tá? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, para transformar isso aqui em array, né? Array de conteúdo, um array de conteúdo aqui. Vou botar um array de content aqui, né? Eu posso fazer, por exemplo, o que? Um JSON decode desse buddy, tá? Beleza? Então, se eu der vamos dar aqui um print R nesse array content, só pra gente entender. Eu vou fazer bem zoado aqui, só pra gente entender mais ou menos como é que funciona
essa tratativa. Eu vou colocar lá no sitezinho para ficar mais visualizável assim. Né? Então, quando eu faço um JSON decode, o que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Estou transformando aquele JSON que a gente está trabalhando, né, em arrays do PHP, beleza? Então, cada um desses dados aqui, eles viram arrays de PHP, tá? Então, tem aqui um array, no caso 0, e daí eu tenho todos os dados aqui sendo uma classe, né? Uma classe standard. Essa std classe aqui é uma classe standard. Quer dizer que eu consigo acessar qualquer dado dela através da chamada de uma classe mesmo. Vamos mostrar mais ou menos como é que funciona isso. Por exemplo, eu quero pegar aqui, nesse array 0, eu quero pegar, por exemplo, o nome dessa carta. Tá? O nome dessa carta aqui. O que eu vou fazer? Então eu vou aqui no nosso... Eu vou fechar aqui. Vamos lá na nossa index. Tá? Eu quero, por exemplo, pegar aquela questão lá que a gente tinha falado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o array content, tá? Eu posso dar, vamos dar aqui um print aqui só para mostrar isso. Então, eu tenho array content, eu tenho lá a posição 0 que eu sei. Tá? E aí eu posso, como ela é uma standard de classe, eu posso simplesmente pegar aqui a propriedade dela. Então, eu tenho aqui a propriedade array, a propriedade array não, desculpa. A propriedade name, tem aqui a propriedade name, eu posso simplesmente fazer um print nisso. Se eu der um PHP na index, né, ele tem que me trazer o nome da carta, que é aquele bando de coisa aqui. Então é bem simples você acessar os dados, tá? É um pouco chato você fazer isso, porque você vai ter que transformar essa carambada de informação em objetos e entender como é que isso funciona. Beleza? Mas esse é o jeito mais... Pra gente entender como é que funciona isso, do jeito mais difícil, vamos falar assim, tá? Na próxima aula sobre consumo eu vou ensinar como é que vocês fazem de uma maneira mais fácil para não ter que fazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas é mais para gente entender como é que o PHP trabalha com esses JSON e como é que você consegue trabalhar nisso, depois vai ter que fazer isso. Tem coisas que passeiam isso aqui pra gente muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula uma das coisas que conseguem transformar esses dados em coisa mais palpável e mais fácil de você acessar, tá? Mas é mais ou menos isso. Aqui no caso, né, como eu te falei, tem a documentação. Por exemplo, eu quero pegar as cartas aqui de São de Ringlet e tudo mais. Eu posso passar parâmetros na própria URL. Eu consigo passar parâmetros aqui na própria URL. Então, de vez de usar só o /mtg/cards, eu posso colocar aqui o set sendo o HN, né, o NH, a color sendo red e tudo mais. Né, e aqui eu vou ter outras cartas, tá? E no caso aqui eu vou ter como a primeira carta o Ash Hanshan, beleza? E aí eu posso fazer outras coisas, eu consigo, tipo assim, o espírito é mais ou menos esse. Eu vou ter aqui o meu verbo HTTP, tá? Get, put, post, delete. Vou ter aqui a chamada, né? Essa chamada pode ser dinâmica, aqui você vai trabalhar com essa chamada da maneira que você preferir. Tá? Aqui no caso eu dei direto o getBuddy porque eu achei que, tipo assim, a gente está colocando que a chamada ele existe. Eu sei que essa chamada existe, mas tem, por exemplo, aqui eu poderia usar um retorno para ver se a chamada que a gente fez, ela deu o status certo, né? Como a gente está fazendo get, o correto é ele retornar status 200 quando der esse problema. Então eu posso colocar, por exemplo, status é o que? Request aqui e get, né? Get, por exemplo, status code aqui, tá? E aí se eu der um print nesse status aqui, né? Vou dar aqui um print nesse status. Dá um eco melhor. Dá um eco aqui nesse status. Até, por exemplo, se eu der um eco nesse status, ele vai teoricamente ter que me trazer 200, que é a minha resposta, né? O que eu pedi pelo get, ele deu 200 ok, ela foi processada corretamente, tá? Então, gente, é só para mostrar como é que funciona mesmo o Guzzle. Tipo, é bem simples você fazer uma chamada HTTP através do Guzzle, consumir o Web-Service Hash através do Guzzle. Essa aqui é a maneira mais arcaica, tá? E nos próximos a gente vai mostrar um pouco como é que a gente faz
para trabalhar um pouco melhor com esse tipo de requisição, a chamada HTTP, né, uma chamada REST aí para vocês. Gostaram desse vídeo? Dê um like aqui no nosso vídeo. Gostou da ideia do canal? Se inscreva no canal. Agora a gente está com o nosso site no ar, www.pokephp.com.br. E um grande abraço, galera. Até a próxima.